Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Inicia nesta segunda-feira, 27 de outubro, o programa Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a Rádio da Universidade 1080M. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Meu nome é Mariane Franco, eu sou professora de Geografia na Escola Caíque da Fátima. A palavra do professor importa porque a educação é libertadora. Nós precisamos que a sociedade entenda esse tom de liberdade para que possamos desenvolver indivíduos que venham ter consciência de classe e que venhamos ter uma sociedade mais justa. Nesta edição, o Palavra de Professor trata sobre a manutenção do sistema previdenciário no Brasil e os direitos da população brasileira para uma aposentadoria digna. O rápido envelhecimento da população e as dificuldades no financiamento da Previdência Social são preocupantes. A reforma da Previdência de 2019 causou prejuízos à população com mudanças nas regras de aposentadoria em relação à idade e ao tempo de contribuição. Nosso convidado é o professor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eduardo Rolim de Oliveira, ex-diretor do sindicato e atuante também neste tema. Olá, professor, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Simone, muito prazer, muito obrigado pelo convite também. É um tema que não é tão simples, é um tema bastante complexo, até porque, como tu bem disseste, eu sou químico, né? Mas a gente estuda um pouco e vou tentar, na medida do possível, ajudar a discutir um pouco esse tema. Sempre no começo nós fazemos uma autodescrição. Eu sou Simone Medeiros Ramos, sou jornalista, sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos afro, escuros, com mechas claras, estou vestindo uma camisa azul, uma calça jeans azul e uma bota preta. Eu sou Eduardo, sou branco, tenho cabelos grisalhos, um pouco acima do peso que eu deveria estar. Estou de blazer preto e uma camisa abóbora. A reforma da Previdência de 2019 teve a promessa de equilibrar as contas públicas e reduzir o déficit do sistema previdenciário no Brasil. No entanto, essas mudanças nas regras de aposentadoria trouxeram alguns prejuízos para os trabalhadores e não diminuiu esse déficit da Seguridade Social. Então, de que forma essas mudanças interferiram no sonho dos trabalhadores de ter uma aposentadoria digna? A primeira questão que eu acho que é importante colocar é o objetivo da tal reforma que aconteceu em 2019. E a quem ela procurava atingir, na realidade. Porque se a gente for ler, for procurar os documentos que eles estão lá, e ler a exposição de motivos da reforma, ela procurava economizar, entre aspas, economizar, né? Diminuir os custos da União em cerca de R$1 trilhão em 10 anos. Essa era a promessa. Se a gente for olhar bem, 80% mais ou menos desse valor ele foi retirado da Previdência do INSS, ou seja, do Regime Geral de Previdência Social, que é aquele que atinge a todo o povo brasileiro, com exceção dos servidores públicos e dos militares. Para os servidores públicos, a conta na época era de que se haveria uma diminuição de cerca de 170 bilhões, perto de 200 bilhões de reais, portanto o resto tudo ia para a conta da CLT, né, do regime geral. Lembrando, inclusive, que os militares não tiveram nenhuma mudança. Aconteceu que essa promessa veio, inclusive agora no atual governo, dentro da reforma tributária, de uma mudança previdenciária dos militares, mas ela não aconteceu. A gente espera que agora que o militar pode ser julgado preso, que a gente também possa realmente fazer uma reforma previdenciária que atinja eles, até para que seja um pouco justo, né? A questão toda que se coloca é como, a custa do que se economizou, entre aspas, esses 800 bilhões de reais em 10 anos. Foi fundamentalmente numa diminuição brutal do tempo, o aumento do tempo, uma diminuição do acesso à Previdência Social para aqueles que mais necessitam. Porque uma coisa que se coloca sempre no Brasil é de que se gasta muito com Previdência e essa é a causa do déficit público. Na realidade, a gente tem que imaginar que para que serve o orçamento público da União? E onde que veio essa questão toda do déficit previdenciário?
Na prática, desde 2016, quando houve o golpe parlamentar, se começou a criar mecanismos de limitação das despesas do orçamento público, entre eles a Emenda Constitucional 95, que vigorou até 2023, e agora o arcabouço fiscal. E o que preconizavam tanto uma medida quanto a outra? Uma mais dura que a outra, evidentemente. O arcabouço fiscal ele é menos rigoroso do que a Emenda Constitucional 95, mas de qualquer maneira ambos têm um objetivo central, que é fazer com que seja garantido que a despesa pública seja fundamentalmente para pagamento dos juros da dívida. Ou seja, nós conseguimos fazer, a nível de Brasil, uma intervenção profunda nas despesas públicas para garantir o dinheiro do mercado financeiro especulativo. Na prática é isso que acontece. Se a gente for olhar, todas as mudanças constitucionais que vêm vindo lá desde mais ou menos 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, eles têm como objetivo introduzir dentro da Constituição Federal princípios que garantam o direito do mercado financeiro. Então se criou uma série de conceitos, entre eles déficit previdenciário e outros. Porque qual é a questão? A questão é que a população brasileira é uma população pobre. Se a gente for olhar em termos de previdência social, mais ou menos 60% das pessoas que têm previdência social ganham um salário mínimo. E esse valor, que hoje está em R$1.500 e poucos, ele é, em grande parte, para os municípios, principalmente do interior e do Nordeste, do Norte, a fonte principal de recursos que a sociedade tem para rodar a economia, né? São as pessoas que ganham a aposentadoria que pagam isso. E essas pessoas, na realidade, elas vão continuar existindo. Inclusive, até por questão demográfica, em geral, são os pobres que têm mais filhos. E, portanto, se a gente for pensar em termos percentuais, os valores dispensados com essas pessoas são maiores. Daqui a pouco, com o crescimento vegetativo disso, não cabe mais, neste esquema que foi criado pelo mercado financeiro, essas pessoas não cabem mais no orçamento. Vamos ao intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro. Secretaria de Educação à Distância celebra 23 anos com programação de eventos e capacitações. Para marcar a passagem do seu aniversário, a Secretaria de Educação à Distância da URGS organizou uma programação com eventos e capacitações voltadas a servidores, tutores e estudantes. A programação começou em setembro e segue até novembro. Mais informações no site da Secretaria no Instagram, @CADURGS. No Palavra de Professor desta edição, o professor Eduardo Rolim de Oliveira contextualiza a reforma da Previdência de 2019 e o equilíbrio fiscal no país. Quando se cria mecanismos de diminuição das despesas previdenciárias, ele fundamentalmente está para permitir que o equilíbrio fiscal aconteça, para que se garanta o direito do mercado financeiro especulativo de ter os seus rendimentos garantidos. Essa é a questão central que explica a reforma do Previdenciário de 2019 e que saca tanto dinheiro daqueles que menos têm, na realidade, né, da população pobre. E hoje, se a gente for falar em discussão sobre o equilíbrio fiscal, tudo que se fala o que é? Precisamos diminuir o BPC. BPC é o benefício de previdência continuada, de prestação continuada, que na prática o que é? É assistência social, não é nem previdência. É garantir que pessoas que não têm a menor fonte de renda, a menor capacidade de sobrevivência, eles possam ao menos não virar pessoas que vão assaltar todo mundo na esquina. Ou seja, o mercado financeiro e as elites do país, eles criaram um mecanismo para diminuir um pouquinho a panela de pressão, né? A pressão que vem da panela social, e hoje eles mesmos estão dizendo que estão pagando demais para assistência social de pobres. Então tem uma mistura enorme de questões aí, e que na realidade se discute a Previdência e discute efetivamente o que importa, que é o orçamento público e a garantia exacerbada que nós temos do direito de quem tem muito dinheiro e ganha muito mais dinheiro no mercado financeiro, tenha esses seus ganhos garantidos à custa do pequeno salário que as pessoas têm. E quais foram os destaques desta reforma previdenciária de 2019? Principalmente diminuir o acesso a benefícios previdenciários. Então, se a gente for olhar
falando do regime geral de previdência social, depois eu posso falar um pouco do regime próprio do servidor público, mas do regime geral de previdência social, se precisa mais tempo de contribuição hoje para garantir o direito, uma grande restrição a aposentadorias por idade, aposentadorias mais jovens, e principalmente uma coisa que é muito importante, a necessidade de muito tempo de contribuição registrado. Porque esse é um fato também que é muito importante no Brasil hoje. A enorme informalidade da economia. Já há economistas que falam que, estudos que falam que nós temos hoje cerca de 40% apenas da economia dentro da formalidade, dentro da carteira assinada. E aí nós temos todo um processo que efetivamente foi acontecendo ao longo do tempo de uberização da economia, né? Um modelo onde as pessoas pretensamente elas se dão melhor na vida sem ter patrão, sem ter tempo de trabalho, sem ter horário de trabalho, e elas vão para um tipo de vinculação com o seu emprego, que é basicamente a ideia de que estão empreendendo, e a partir daí elas não têm horário, não têm tempo, fazem o que querem. Só que essas pessoas não estão percebendo que na realidade elas estão alimentando um tipo de economia na qual alguém está ganhando muito mais do que ela, que é o dono da plataforma, seja de aplicativo de carro, de comida, de N coisas que a gente tem hoje para fazer. Então, de certa maneira, estamos novamente concentrando a renda, e essas pessoas que estão nesse mercado informal, elas não estão percebendo que, na prática, elas estão abrindo mão da possibilidade previdenciária de futuro. E essas duas coisas combinadas é que causam o tal déficit da Previdência, né? A quantidade de pessoas jovens para pagar a Previdência é cada vez menor. E com isso, obviamente, não há conta que feche. Porque é verdade que a demografia brasileira mudou muito ao longo do tempo, e o Brasil é pródigo em mudanças muito rápidas, né? O envelhecimento da população brasileira, ele se deu de uma maneira 5, 6 vezes mais rápido que na França, por exemplo. Isso é uma discussão que se tem. Então, combinado com isso, o não ter formalidade, é óbvio que as coisas vão sendo cada vez mais difíceis. Então, a pessoa, por exemplo, ela trabalhou 1 ano com carteira assinada, aí sai, ela perde emprego, a rotatividade é muito alta, principalmente nos empregos menos qualificados, e isso faz com que ela, daqui a pouco, não vai conseguir 15, 20, 30 anos de contribuição para conseguir ter o benefício previdenciário, o que vai lhe jogar daqui a pouco para ter que se aposentar apenas por idade. E essa idade aumentou também para os 65 anos para homem e 62 para mulher. Então, fundamentalmente, os destaques principais é o alongamento do tempo de contribuição, que é cada vez mais difícil de ter registrado por conta desse fenômeno que eu disse, e um aumento da idade para chegar lá. Ou seja, daí que sai essa conta dos 800 bilhões de reais que foram retirados do sistema. Quando tu pensa em 10 anos, tu está pensando o seguinte: nos próximos 10 anos eu vou evitar que as pessoas cheguem, portanto eu vou evitar de pagar. É essa conta que é feita. Voltamos logo com a entrevista. Confira o intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro, direto da redação. Rio Grande do Sul subiu em 145,8% o número de instituições de ensino superior. Entre os anos de 2000 e 2022, o número total de instituições de ensino superior no Rio Grande do Sul aumentou de 48 para 118, resultando em uma expansão de 145,8%. No entanto, essa expansão pode ser dividida em 2 períodos. No primeiro deles, entre 2000 e 2005, com o impacto imediato de programas de apoio à educação superior, como o FIES e o ProUni, houve um crescimento acelerado, com o número total de instituições mais que dobrando, tendo aumentado de 48 para 99, resultando em uma variação de 106,3%. Por outro lado, no segundo período, de 2006 a 2022, houve uma variação de apenas 15,7%, com um aumento de 102 para 118 instituições. Os dados são da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Rio Grande do Sul. O Palavra de Professor de hoje, 27 de outubro, fala sobre os impactos da reforma da Previdência. E essa reforma também aumentou as desigualdades sociais no país? Certamente, porque ao diminuir o acesso ao benefício previdenciário, que é aquele que mais talvez seja capaz de sustentar
economicamente as pessoas da camada mais baixa da sociedade, principalmente quando mais velhos, ele, na realidade, faz com que o orçamento público seja desviado para outro lugar. E o outro lugar é, como eu disse, o pagamento das dívidas, pagamento dos juros e, obviamente, a roda financeira funcionar. E com isso faz com que, na prática, a gente acabe incentivando um círculo vicioso de que é mais vantajoso hoje para quem tem dinheiro aplicar no mercado financeiro do que criar um empreendimento produtivo que vai gerar emprego. Porque quando a gente pensa assim, como é que o Brasil se desenvolveu no século XX e foi capaz de ter um crescimento econômico brutal entre os anos de 1930 e 1980? Foi fundamentalmente na industrialização, na mecanização da agricultura, na criação de um sistema de serviços que veio com a urbanização, ou seja, era emprego formal, era carteira assinada, o que era um objetivo das pessoas quando jovens, né? Eu quero ter uma carteira assinada para poder ter um emprego e a partir daí sobreviver. Hoje, com todo esse incentivo que se dá a esse modelo de não formalização, o que na prática acontece é que o mercado financeiro, com seus recursos garantidos, as pessoas queiram fazer isso, é aplicar e em troca de não gerar emprego. Então nós vamos gerando esse círculo vicioso que eu falei, menos emprego formal, menos previdência e mais dinheiro indo para quem é mais rico. Portanto, os pobres efetivamente vão sendo cada vez mais afastados do orçamento público. E existe ainda a possibilidade de uma nova reforma da Previdência até para, de repente, garantir esse direito a uma aposentadoria digna, ou não há esperança, na sua opinião, professor? Bom, a possibilidade de uma reforma, uma anti-reforma, digamos assim, uma reforma que voltasse a recuperar os direitos, sempre é bem-vinda, sempre é possível. Agora, nós temos que pensar o seguinte, com que Congresso Nacional? Se a gente for pensar assim, que as últimas reformas da Previdência, elas foram feitas por ampla maioria do Congresso Nacional. A reforma de 98, de Fernando Henrique, foi a primeira, ela até teve uma resistência maior. A reforma de Lula, em 2003, ela teve praticamente consenso, tanto na esquerda, que estava no poder, quanto na direita, que era a oposição, de que se devia acabar, por exemplo, com a integralidade do servidor público, que foi um fato que aconteceu lá, por várias razões. Uns que achavam que a previdência pública tem que ser igual à privada, ou, enfim, o contrário, né, que os servidores têm que ser regidos pelo mesmo regime que o regime geral. Outros por querer justamente criar um espaço para a previdência complementar e, portanto, para ganhos para quem está nesse mercado. Mas ela foi aprovada com amplíssima maioria no Congresso Nacional. A reforma do Bolsonaro teve, de novo, um pouco de resistência maior, mas eu diria que muito pequena à luz de todas as mudanças que ela criou. Tanto assim que foi facilmente aprovado. É óbvio que a gente conseguiu barrar certas coisas que aconteciam, por exemplo, na proposta que veio do governo Temer. Vamos a um breve intervalo. A jornalista Letícia Castro traz mais notícias. Desigualdade, divergências e indicadores dificultam o acompanhamento da alfabetização. O 9º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, realizado no mês de agosto em São Paulo, debateu, entre outros temas, a dificuldade e as divergências de indicadores de alfabetização na idade esperada. Segundo debatedores, o monitoramento em nível municipal, efetuado pelo indicador Criança Alfabetizada, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais em 2024, pode contribuir para promover a responsabilização dos municípios frente à necessidade de alfabetizar as crianças na idade esperada. Em contrapartida, também resulta em uma pressão por resultados já no início do ensino fundamental. O Palavra de Professor entrevista o professor Eduardo Rolim de Oliveira sobre os impactos da reforma da Previdência. E agora, professor, o que seria o ideal? Assim, como as pessoas podem se preparar para a aposentadoria? A previdência privada seria um caminho, assim, falando dos servidores públicos federais? A primeira coisa falando para os servidores federais, como tu diz, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a regra previdenciária que nós conhecíamos no passado, ela não existe mais, que era a aposentadoria integral, com paridade, e que fazia com que boa parte das pessoas, inclusive tivessem um sonho de ser servidores públicos para ter a estabilidade, mas
melhor que a estabilidade, a aposentadoria integral. Isso acabou, já não é de agora, já fazem 21 anos que isso acabou. Então as pessoas elas têm que entender que a forma de gerar previdência para que lhes garanta a sobrevivência no futuro é a economia. Economia de recursos, ou seja, as pessoas têm que programar sua aposentadoria a longo prazo. A gente não pode mais deixar para pensar nisso no final da vida. Então a primeira coisa que eu recomendaria a qualquer jovem é que ele tem que imaginar que ele tem que ser capaz de gerar poupança. Ou seja, as pessoas ela têm que olhar para o seu salário e imaginar que ele não é feito para despesa total. Não se pode olhar para ele e pensar que eu posso gastá-lo todo, porque mês que vem eu ganho mais, de novo. A gente tem que pensar que parte desses recursos vão ter que ser acumulados. Aí, tu pode dizer que isso é uma contradição com o que eu acabei de falar, que é o fim da capitalização individual. Na realidade, não é uma contradição. Uma coisa não impede a outra. Eu posso querer economizar e não dar esse meu dinheiro para o mercado financeiro. Mas eu preciso economizar, porque se eu não fizer isso, eu não vou ter recurso no futuro. Isso é o recado de hoje. A previdência complementar privada, ou no caso do servidor público via FUNPRESP, é um caminho, sim, é um caminho que já é bem conhecido. Evidentemente que a gente sabe que para isso é preciso ter muito controle. Controle no que vai ser feito com os recursos, controle com o que vai ser investido com esses recursos, até para evitar que essas previdências quebrem. Eu não vou dizer que é um modelo ideal, até porque não é, mas é um modelo possível também. Mas o principal é, eu não tenho hoje mais condições de gastar tudo que eu recebo, senão eu não vou ter no futuro. Esse é o recado que eu dou sempre que eu dou qualquer palestra sobre previdência. A gente tem ainda pela frente uma reforma administrativa que também pode afetar os serviços públicos. Aí nós gostaríamos de saber uma opinião sua em relação a essa reforma também. Eu acho que a gente tem que entender a reforma administrativa não apenas como e lutar contra ela, não apenas como uma retirada de direito do servidor público. A gente tem que imaginar mais além. Ainda que a gente não conheça o projeto de reforma administrativa atual, porque o presidente da Câmara Federal criou um instrumento esdrúxulo do ponto de vista da tradição e do regimento da Câmara, que é um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho trabalha secretamente, né? Não é uma coisa transparente, não é republicano a forma como as coisas acontecem lá. A gente pode olhar o espelho da PEC 32, que nós conseguimos derrotar com a mobilização no final do governo Bolsonaro, e ela tinha uma coisa que era extremamente perversa, que é a ideia de um serviço público paralelo, porque era isso que preconizava aquela reforma de 2021-22, que era a criação de um novo serviço público oferecido pelo serviço privado. E aí, trabalhando numa lógica que eles tentavam implementar lá, que era criar a ideia da complementaridade como um dos princípios da administração pública, seria dizer mais ou menos o seguinte: quem vai exercer o serviço público é aquele que receber para isso, via concessão, via outro tipo de terceirização. E o Estado só vai agir quando o serviço privado não quiser funcionar. Isso, para mim, é péssimo do ponto de vista de futuro das pessoas, porque se nós estávamos falando de previdência, vamos imaginar que a vida das pessoas não é só previdência, também o serviço público, e principalmente para os mais pobres. Então, a reforma administrativa ela pode trazer graves danos, não aos servidores públicos, até porque eu acho que já é meio pacificado que eles não vão conseguir tocar nos atuais servidores. O problema é o futuro. Que futuro nós vamos dar para as nossas crianças com um serviço público que seja oferecido pela iniciativa privada? É só olhar os exemplos que temos por aí. Chile, Estados Unidos, que são lugares onde se paga para tudo. Então, professor, para nós finalizarmos, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes aqui da rádio da universidade. Eu acho que a principal questão em relação à Previdência, em relação à reforma administrativa, essas coisas todas, é muita informação. É preciso que as pessoas entendam o que está em jogo e principalmente entendam o que está no fundo das discussões. Principalmente essa questão do repasse de recursos públicos para a iniciativa privada, para o mercado financeiro especulativo, sequestro do orçamento pelo Congresso Nacional, pelos parlamentares para sua autopreservação,
e a possibilidade de se ter serviços públicos oferecidos pela iniciativa privada. Essas 3 questões de fundo, eu acho que se as pessoas não entendem, elas acham que a discussão é puramente matemática. A Previdência está quebrada, então a gente precisa dar um jeito do ponto de vista matemático atuarial. Isso não resolve a questão. O que resolve a questão é uma discussão sobre que sociedade nós queremos. E para isso é fundamental se ter organização, se ter entidades sindicais fortes, como é o caso da ADURC Sindical, e se ter muita capacidade de entender o que está acontecendo. Obrigada, professor. Chegou o momento da nossa dica cultural com a jornalista Annelise Cáceres. E a dica cultural de hoje é o livro História da Literatura no Rio Grande do Sul, do professor de literatura da URGS, Luiz Augusto Fischer. Reunindo mais de 70 textos de mais de 80 pesquisadores vinculados a universidades gaúchas e de outras regiões do país, o livro apresenta um amplo panorama da produção literária no estado. Segundo o professor, não se trata de uma simples história literária regional, mas de uma visão abrangente e contemporânea, que busca situar a literatura gaúcha em um contexto mais amplo, sem perder de vista suas especificidades locais. O Palavra de Professor, uma produção da ADURC Sindical para a Rádio da Universidade 1080M, fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.